Quem chegou? Eu mesma. Vamos nessa? Quem conhece? Quem foi adolescente aí dos anos 2008? E aí, Shane? O que você me diz dessa aqui? Essa música é a definição de só quem viveu sabe. Essa banda, Um Dia para Lembrar, A Day to Remember, eles influenciaram uma geração de bandas, uma geração de adolescentes que gostam desse tipo de música. Deixa eu explicar pra você. Lembra que eu falei do Alexisonfire? Então, Alexisonfire é uma banda de post-hardcore e ficou muito famoso ali dos anos 2000 até os anos 2007, mais ou menos, tá? E aí quem liderava essa cena, não só eles, mas assim, quem liderava nessa época era o Alexisonfire. Então o Alexisonfire, ele bebeu muito na fonte ali do hardcore, ali do punk, né, que também faz ali parte do final dos anos 90, vem ali dos anos 80, mas o punk se intensifica no final dos anos 90, e aí surge o post-hardcore, obviamente tendo influências do hardcore e do punk. Cada vez que um gênero musical ele se renova, ele vem com uma nova roupagem e obviamente influencia uma geração de adolescentes e pessoas que vivem aquela época. E foi isso que aconteceu com o post-hardcore. E aí, como o Alexisonfire era uma banda de renome e tal, que falava sobre o post-hardcore, muitas bandas seguiram nisso também. E tiveram influência não só deles, como de outras bandas de post-hardcore. E A Day to Remember, Um Dia para Lembrar, bebe também dessa fonte de post-hardcore e começa também a ter um pouco de influência de punk, como eu falei pra vocês, mas começa a ser popularizado esse pop punk, que o Paramore também bebe da fonte, ali pelos anos 2005. E eles começam a popularizar o metalcore também. Isso daqui que eu estou falando, resumo do resumo do resumo. Óbvio que teve mais bandas que foram influenciadas, que deveriam ser mencionadas aqui, mas eu tô aqui para dar uma visão geral da coisa, uma overview da coisa, tá? Então, assim, saiba que o A Day to Remember, a partir deles, da sonoridade deles, eles também influenciaram muitas outras bandas com a sonoridade, essa sonoridade um pouco mais pesada, de gritos, de screamos, né, que a gente fala, da guitarra um pouco mais pesada, bebendo ali um pouquinho do hardcore, do punk, do pop punk, e enfim, aí depois vem o metalcore, que aí também faz a cabeça dos jovens, e aí é isso. E o A Day to Remember é uma banda que fez um sucesso enorme justamente entre os jovens, falando de letras que comunicam com os jovens. Fala que tá cansada de viver naquela cidade pequena, que quer sair, que quer ser, enfim, independente e coisas do tipo. Finalizei sobre a banda, agora eu vou finalizar sobre a música, explicações sobre a música. Eu me identifico muito com essa música, All I Want, porque foi uma música que, sabe, comunicava aqui com o que eu sentia, que eu queria sair da minha cidade pequena, eu queria ganhar o mundo e assim por diante, né? Mal eu sabia que o processo é um pouco mais complexo, mas assim, essa música foi muito, muito importante na minha adolescência, sabe? Nessa coisa da gente se identificar como ser cidadão ali numa sociedade, foi bem legal. E ajudou bastante, sabe? Ajudou bastante a minar um pouco desse sentimento, sabe? Ai, quero sair, louca no mundo, né? E essa música é do álbum Homesick, que Homesick seria com saudade de casa, mas a gente não tem exatamente uma tradução ao pé assim, bem ao pé da letra dessa expressão, Homesick, que foi o álbum que acredito eu que foi mais sucesso aí dos caras. Vamos começar. Por que eu gosto tanto de música, né? E você vai entender aqui. Porque música você aprende de número, cores, partes do corpo, expressões. Então é um misturadão. Só que você tem que ter uma maturidade para entender a música, né? De saber que é uma história. Eu sempre falo aqui que você tem que sentar e ler como se fosse um poema, uma poesia, que você presta atenção no que aquela história quer passar, ok? Então ele começa falando: I'm always screaming my lungs out. Eu estou sempre gritando a plenos pulmões. Então, lungs são pulmões, tá? Então, esse my lungs out, quando ele coloca out, seria a
plenos pulmões, tá? Till my head starts spinning. Então, veja que start e spinning. Starts, na verdade, termina com S, porque está conjugado para head, e head é it, e spinning. E spinning começa com S, então um desses S's morre. Então vai ficar start spinning, como se o start não estivesse conjugado para head, ok? Então, e o till é de until, tá? Until. E aqui é uma abreviação, ok? Então, até minha cabeça começar a girar. Então, ele tá gritando tanto que ele tá começando a ficar com o quê? Com tontura, a cabeça dele já tá girando. Playing my songs is the way I cope with life. Tocar minhas músicas é o jeito que eu lido com a vida. É o jeito que eu enfrento a vida. Won't keep my voice down. E o won't aqui deveria ser I won't, mas a gente tá falando de música. Então, em inglês, a gente sempre tem que ter um sujeito pra gente saber quem está sendo conjugado. Por que a gente precisa do sujeito nas frases, Amanda? Porque as conjugações em inglês, em sua maioria, são as mesmas para todas as pessoas ali da conjugação, vamos dizer assim, né? Para todas as pessoas. Então, o que acontece? Se eu falo, eu fui ao mercado, você sabe que eu, Amanda, fui. Por quê? Fui só conjuga com eu. Não tem assim, nós fui, né? Não tem isso. Ou ela fui. Não, né? A mesma coisa, se você falasse fomos ao mercado, eu sei que nós fomos ao mercado. Porque fomos não existe, né? Eu fomos, né? Então, a gente pode suprimir o sujeito em muitas situações no português, o que não acontece em inglês, porque, por exemplo, won't, que é will not, ele é a mesma coisa para todas as pessoas da conjugação. Então, é I won't, she won't e assim por diante. Então, em músicas, você vai ver sim, sem conjugação, mas você vai saber que é errado e tem licença poética. E aí, voltando para o trecho, won't keep my voice down, não vou abaixar minha voz. Know the words I speak. Eu sei as palavras que eu falo, então deveria ser I know the words I speak. Are the thoughts I think out loud. Are the thoughts I think out loud. Então, são os pensamentos que eu penso em voz alta. Então, essas palavras que ele tá falando, essa raiva e tal, são os pensamentos dele em voz alta. Então, ele tá liberando isso, né? Colocando para fora. I like to keep things honest. Eu gosto de deixar as coisas, de manter as coisas honestas. O que isso quer dizer, né? Quando a gente traz para o português, não faz tanto sentido traduzindo ao pé da letra, mas seria que ele não é uma pessoa falsa, que ele não tá afim de ficar fazendo média e que ele fala o que ele pensa e tal. Gostou, não gostou? Beleza, tá? Então, essa seria a interpretação dessa frase. E aí ele continua falando, I'm a safe bet like your life's staked on it. Então, veja que, de novo, lives termina em S e staked termina em S. Então, um dos S's vai morrer. I'm a safe bet like your life's staked on it. Como se não existisse um S ali, tá? Eu sou uma aposta segura. Então, bet é de apostar, tá? Então, eu sou uma aposta segura como se isso valesse a sua vida. For real. Então, for real é fala sério, ou mesmo, ó, de verdade, sabe? Eu sou real, falo sério, sabe? For real, I'd hate to keep you all wondering. Na real, eu odiaria deixar todos vocês pensando. I'm a constant like the seasons. Eu sou constante como as estações do ano. Então, season pode ser também temporada de série, você já deve ter visto. Pode ser temporada de clima ou temporada de série. E aí ele continua falando. And I will never be forgotten man. Desculpa, forgotten man. E eu nunca vou ser um cara esquecido. Lembra que eu já falei do passado do particípio aqui? Forgotten está no passado do particípio, tá? Só que aqui ele vem até como um qualitativo, né? Que eu falo que o passado do particípio é feito, trazido, comido, deitado, escutado. E aqui forgotten é de esquecido, eu tinha me esquecido, mas aqui ele vem até como um adjetivo para man, ok? Olha só que legal. Let's leave no words spoken. Não vamos deixar nada sem falar, ou seja, ele quer
que todo mundo fale o que tem que falar pra não ficar depois, sabe, de conversinha. And save regrets for the broken. E guardar o arrependimento para os fracos, né? Will you even look back when you think? Will you even look back when you think of me? Então, você vai ao menos olhar para trás quando você pensar em mim? Ou seja, ele tá falando, cara, a gente não vai viver com arrependimentos. E será que você pensaria em mim, sabe? Olhando para trás? Então, cara, vamos viver o hoje, vamos viver o agora e vamos para cima. É isso que ele tá falando aqui. Vou parar com esse trechinho aqui. Estou um pouquinho cansada. Por mim, eu já teria dormido às 6. Mas foi uma semana bem intensa pra mim. Mas amanhã vocês sabem que eu continuo aqui. Essa música. Eu vou deixar um trechinho aqui pra quem gosta da banda ou pra quem quer conhecer um pouquinho mais. E amanhã a gente continua. Vou virar a tela. Vamos lá. Vira? Não vira, peraí. Quem chegou? Eu cheguei. Vamos nessa? Vamos continuar a música de ontem? E aí? Seguinte, vocês viram o print que eu postei aí? Há 2 stories atrás? Foi uma moça, uma seguidora, ela veio conversar comigo e falando que eu desosso a música. Eu fico tão feliz com isso, porque assim, eu sempre falei aqui que o meu objetivo é trazer a música de um jeito diferente. Porque assim, se for pra ver a tradução, vocês entram em qualquer site, inclusive o Letras que eu uso, vocês veem a tradução, vocês entendem ali e ok. O que eu acho que me faltava, e por isso que eu desenvolvi método próprio, porque eu só fiz o que eu achava melhor, é que eu procuro saber um pouco do artista, da banda, da história por trás daquela música, pra que eu não fique lendo frases soltas de amor, de depressão, seja lá o que for, mas para que eu possa me identificar com o que a música tá passando, entende? É isso que eu acho que difere o inglês com música por Amanda de tantos outros canais, de tantos outros perfis que ensinam inglês com música, porque assim, eu vejo traduções, mas eu não consigo me identificar com o artista, com a música. Ah, a letra é legal, mas eu quero saber mais. Para que eu, a hora que eu for sentar para estudar essa música, eu consiga ter todo um contexto de música, de história que a banda estava vivendo, de história da banda, do artista, enfim, para que eu possa cada vez mais fixar o conteúdo. E é por isso que vocês depois vão falar, eu lembro dessa... Quando você põe essa música, eu lembro de você. Exatamente. Objetivo atingido com sucesso. É isso. Eu lembro da Amanda. Eu lembro que ela falou que lá tinha uma cor, tinha uma parte do corpo. Eu lembro que essa música eu não gostei tanto, mas eu lembro que tinha uma parte assim, assim, assado. É isso. É isso que é fixar o aprendizado, né? Diferente de você ficar lendo tradução. Sem mais delongas, vamos para a música que a gente estava falando ontem. All I Want, Do a Day to Remember. Um dia para lembrar. Vamos lá. A gente parou bem na parte do refrão, né? Então, vamos lá. All I want is a place to call my own. Então, tudo que eu quero é um lugar para chamar de meu. To mend the hearts of everyone who feels alone. Para remendar os corações de todos que se sentem sozinhos. O famoso ser adolescente, porque você quer sair de casa, você quer viver sozinho, aí até chegar o primeiro boleto, aí você sente e chora, né? Well, you know to keep your hopes up high. Você sabe manter suas esperanças elevadas. Então, hopes aqui é esperanças e high é alto, ou no caso elevado, né? And your head down low, e sua cabeça baixa. Ou seja, ele tá falando para você se manter humilde, porém fazendo acontecer, sabe? Suas esperanças altas do tipo, vou conseguir uma casa, vou comprar um carro, vou passar no vestibular que eu quero, vou conseguir o emprego dos meus sonhos, mas cabecinha baixa. É isso, entende? Keep your hopes up high and your head down low. Então é head, tá? Então manter suas esperanças elevadas e sua cabeça baixa. Still got something left to prove. Eu ainda tenho algo para provar. O left, como eu já falei, é de esquerda, né? Sentido esquerdo. Mas quando você fala de left, você pode ser de deixar também alguém, tipo, she left me, ela me deixou, né? Ela me abandonou.
vamos dizer, a sua mulher, enfim. E também quando você left something, quer dizer que você ainda tem algo a provar, geralmente, ou algo a fazer, mas você ainda tem algo lá. Tanto que tem algumas músicas em que o artista fala I have nothing left to prove. Eu não tenho nada a provar, entendeu? Não tenho mais nada a provar. Então esse left aí traz um pouquinho mais de ênfase, entendeu? I have nothing left to prove. Não tenho nada a provar. It tends to keep things moving. Isso tende a manter as coisas mudando. Ou seja, que como ele ainda tem algo para provar para alguém, para a sociedade, para ele mesmo, quer dizer que ele vai continuar trabalhando nisso. And while everyone around me says, enquanto todo mundo ao meu redor diz, my last days are looming overhead, que meus últimos dias estão aparecendo. But what the hell do they think they know? Mas que diabos eles acham que eles sabem? Aí, uma coisa a falar desse do they think they know. Vou falar, peraí. Geralmente, quem fala inglês, né, no dia a dia, vai deixar essa frase um pouquinho mais informal. Eles vão suprimir o auxiliar. Isso acontece, tá? É bem comum de acontecer, mas isso não está gramaticalmente certo, mas na língua falada é ok. Então, essa frase ficaria assim, ó. They think they know. Eles acham que eles sabem. Então, o do seria suprimido. Não apareceria nessa frase numa linguagem informal. Inclusive, mensagem de texto, rede social, é muito comum ver isso, tá? Por exemplo, eles sabem qual que seria a frase certa. Do they know? Eles sabem, né? Mas muitas pessoas suprimem o do, fica só they know. Então, fica atento quando você for fazer uma prova, alguma coisa de proficiência, a se atentarem em colocar os auxiliares, ok? I keep my head above the water. Lembra que a gente viu uma música aqui, Above the Water? Tem post no feed sobre essa música, inclusive, né? Então, eu mantenho minha cabeça em cima da água, sobre a água, acima da água, tá? Por quê? Sobre a água também. Porque quando é uma expressão bem conhecida lá fora, que quando você tá com a sua head under the water, quer dizer que você tá atolado de problemas, quer dizer que você não vê saída para aquilo, que você, enfim, tá realmente com a cabeça embaixo d'água. Não literalmente, mas num sentido figurado. E aqui ele tá falando que não, que ele tá acima dos problemas, entende? While they drown in the undertow. Enquanto eles se afogam, então drown, né, de se afogar, eles se afogam na ressaca. Eu acho que é undertow, desculpa. Então ele tá falando que ele quer ficar acima disso, entende? Ele quer seguir em frente apesar dos problemas. E aí ele repete o refrão e ele fala assim, ó. If you take it from me, então fica if you take it, que é a junção de take mais it. Se você tirar isso de mim, live your life for yourself. Viverá sua vida por si mesmo. Because when it's all said and done, porque quando tudo está dito e feito, you don't need anyone else, go on. Você não precisa de mais ninguém, vá em frente. Ou seja, o que ele tá falando? Cara, se você aprendeu tudo isso aqui que eu falei, que eu tô falando, que é pra se manter forte, se manter focado no objetivo e tal, se você conseguiu pegar isso daqui que eu tô te falando, você vai ter uma caminhada de sucesso. So let's back to when everything seemed perfect. Então vamos voltar para quando tudo parecia perfeito. Então seemed é parecia, né? Aí, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes o like e o seem, eles vão aparecer em contextos em que um poderia substituir o outro do sentido como, né? De parecer, como. Neste caso aqui, não daria para colocar liked, porque se fosse liked, ficaria assim, when everything liked perfect. Quando tudo was like perfect, ficaria um pouquinho assim, não só informal, mas o sentido pareceria, mas não seria igual, porque se fosse when everything was like perfect, a tradução seria quando tudo
era tipo desse jeito. Era tipo perfeito, tá? Então, assim, o contexto é parecido, mas no grosso não é. Not a worry in the world. Nenhuma preocupação no mundo. Ou seja, ele tá voltando para quando ele era adolescente e tal, que ele não se preocupava com nada. So tell me, was this all worth it? Diga-me se tudo isso valeu a pena. Então, algo que worth it é algo que vale a pena. Então, it's worth it. Vale a pena. E worry é preocupação. Agora, se você quiser falar que você está preocupado, você pode falar I'm worried ou I'm concerned. Os dois jeitos, tá? O concerned é um pouquinho mais formal, tá? Bom, e aí ele repete o refrão. Agora eu vou pôr o quê? Vou pôr um trechinho pra você ver e aí você me fala se você gostou da música.